Olá, meu nome é Marcelo Pedrosa, sou professor de Química Orgânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do campus Nilópolis. Vamos produzir uma série de vídeos num projeto realizado conjuntamente com alunos dos nossos cursos. No momento, estamos ainda produzindo diversos deles. E esses vídeos explicativos vão estar disponibilizados basicamente em 2 canais. No site desenvolvido nesse projeto também, denominado Plataforma Analur, e também num canal no YouTube denominado Química Orgânica é Vida. Espero que aproveitem e seja de bastante utilidade para vocês que assistirem, alunos de graduação, alunos de cursos técnicos em Química ou correlatos, e também pessoas aí que estão no ensino médio e que pretendem ingressar em algum curso de Química no nível superior. Então, espero que seja de bom proveito para todos e vamos lá. Bom, esse é o site, que foi mencionado, a plataforma Analur. E antes de apresentar aqui para vocês o conteúdo que vai estar contido nela, inclusive aonde esses vídeos vão estar localizados, gostaria de explicar também um pouquinho da história que está por detrás disso. Então, esse nome Analur, ele provém de um programa que foi criado pelo professor Dr. Cláudio Costa Neto, hoje professor emérito da UFRJ, que no início dos anos 2000 publicou um livro chamado Métodos e Procedimentos para a Caracterização de Organoquímicos, e junto com esse livro vinha um programa chamado Analur, que tinha diversas ferramentas, dentre elas uma ferramenta de busca sistemática de compostos orgânicos contidos numa base de dados. Mais tarde, esse programa se tornou incompatível com os sistemas operacionais mais modernos, de 64 bits, e que deu origem mais para frente a um projeto nosso em conjunto com o próprio professor Cláudio Costa Neto, que sempre teve a par aí, dando sugestões, de uma ferramenta semelhante àquela, mas disponibilizada de forma online. Vamos produzir mais para frente um vídeo falando especificamente sobre isso. Bom, voltando aqui para a plataforma Analur, nós temos aqui o menu de opções. Então vocês veem que uma das opções nesse menu está aqui em vídeos demonstrativos, em que os vídeos serão então alocados dentro de uma dessas 3 categorias: procedimentos em síntese orgânica, vídeos e métodos de separação e purificação, e vídeos de métodos de análise orgânica. Dentro dessa última categoria vão estar incluídos métodos de caracterização de propriedades físicas, como por exemplo ponto de fusão, ponto de ebulição, mas também diversos métodos químicos de análise elementar, de análise funcional, e possivelmente vamos fazer vídeos também falando sobre métodos físicos de análise, métodos espectrométricos. Já temos até alguns vídeos aqui já disponibilizados, Por exemplo, aqui nos métodos de caracterização, de separação e purificação, já temos um vídeo aqui de recristalização. Esses outros aqui ainda estão em fase de edição no momento, e em breve vão estar disponibilizados também. Bom, esse vídeo de hoje, ele vai falar sobre um método de caracterização de grupos funcionais. Caminhando aqui pelo menu de opções, a gente encontra aqui a opção grupos funcionais. Clicando em um desses grupos funcionais ou classes funcionais, a gente vai abrir então uma nova possibilidade de opções. Então, carbonilados, temos aldeídos e cetonas. Clicando em cetonas, análise funcional, temos aqui métodos químicos de análise e métodos físicos de análise, que seria a espectrometria no infravermelho. Nesse vídeo vamos falar sobre um método específico de caracterização de compostos carbonilados, que serve não só para cetonas, como também para aldeídos, que é o teste ou ensaio
com 2,4 de nitrofenilhidrazona. Cada um desses testes pode ser acessado por um botão nesse menu de opções. Para cada classe funcional vamos ter uma série de botões, já possuímos na verdade, né? Um botãozinho para cada tipo de ensaio, para aquela classe funcional. Então, por exemplo, esse ensaio que é o que a gente vai apresentar hoje no vídeo explicativo, ele vai primeiramente na primeira janela, né, falar um pouco sobre o ensaio, da onde que ele veio, para que ele serve, né, e de que maneira esse ensaio pode ser utilizado, né, o que caracteriza um resultado positivo ou negativo para um composto carbonilado através desse ensaio. Temos um botão aqui que é o procedimento e nesse outro botão aqui o esquema geral de reação, que como vocês podem ver se constitui na reação de um composto carbonilado, aldeído ou cetona, dependendo de quem é esse R1 aqui, com essa substância, né, 2,4 de nitrofenilhidrazina, que em meio ácido produz rapidamente esse produto, que é uma 2,4 de nitrofenilhidrazona. E ela tem duas características muito importantes para poder ser utilizada como um ensaio de caracterização dessa classe funcional. Em primeiro lugar, forma-se um precipitado. E em segundo lugar, esse precipitado tem uma cor bem característica, que vai do amarelo para cetonas alifáticas até o laranja para cetonas aromáticas, e em alguns casos podendo chegar até o vermelho quando temos cetonas extremamente conjugadas, cetonas ou aldeídos, né? Composto carbonilado altamente conjugado pode formar um precipitado com esse tipo de derivado formado, com coloração já chegando bem perto do vermelho. Bom, dito isso, vamos então para o ensaio realizado em laboratório para que vocês possam visualizar exatamente como se faz e os resultados, como que eles são obtidos e como que podemos interpretá-los. Então, vamos aqui apresentar o procedimento realizado no Laboratório de Química Orgânica do Instituto Federal do Campus Nilópolis, do Rio de Janeiro, né? Então, começando aqui pela acetona, foi colocado aqui algumas poucas gotas dessa substância e o reagente previamente preparado do 2,4 de nitrofenilhidrazina, que vai ser então gotejado nesse tubo de ensaio. Então repara que a gente vai fazer isso pela parede do tubo. E normalmente essa precipitação já pode ser observada na própria parede do tubo, ela ocorrendo. E conforme ela atinge o fundo do tubo, mais precipitação vai ocorrer até que toda a 2,4 de nitrofenilhidrazina seja consumida pela acetona. Aqui nós ainda estamos com excesso de acetona. Se gotejarmos mais um pouco desse reagente, mais precipitado vai ser formado. Precipitado como era de se esperar, de coloração amarela. Bom, procedimento realizado, então caracterizado então a acetona com esse reagente. Vamos agora para uma outra acetona alifática, que é a isopropilmetilcetona. Então foram colocadas também aí algumas gotas. E vamos adicionar também o reagente 2,4 de nitrofenilhidrazina. Novamente gotejada pelas paredes do tubo. E novamente o precipitado sendo formado. Da mesma forma, com coloração muito semelhante à que foi obtida na primeira reação com a acetona. E era o que se esperava que ocorresse, já que ambas são cetonas alifáticas. Nessa terceira reação, vamos realizar agora com acetofenona. Agora já é uma acetona aromática, como a gente viu naquele esquema apresentado, né?
E por ter esse anel aromático, esse anel vai conjugar com o sistema da hidrazona que vai ser formado e a coloração tende a puxar um pouco mais para um laranja. Vai ficar mais nítido quando a gente colocar ela do lado da primeira reação, das primeiras duas reações, né? Novamente a reação ocorreu ali pela parede do tubo, a reação tende a ser um pouco mais lenta, porque o anel aromático ela diminui um pouco a reatividade da carbonila, ela se torna um pouco menos eletrofílica, né? E quando a gente compara as duas, a gente observa já uma coloração mais puxando para o laranja. Vamos agora fazer a reação com a dibenzalacetona, uma substância sólida. Ela, portanto, foi previamente dissolvida em etanol. Então, essa solução concentrada da dibenzalacetona vai ser adicionada ao tubo de ensaio, da mesma forma que a gente fez nas reações anteriores. Vamos colocar aqui a substância de benzalacetona, a solução etanólica dela no tubo, e vamos realizar novamente a adição do reagente 2,4 de nitrofenilhidrazina de maneira análoga às anteriores. Repara que agora a precipitação não ocorre tão rapidamente, essa acetona é bem menos reativa e a formação do precipitado ainda puxando mais fortemente para o vermelho do que a anterior. Essa é uma acetona ainda mais conjugada do que a acetofenona. Quando a gente compara uma com a outra, a gente vê realmente ela puxando já quase para um vermelho, né? Conforme a gente esperava que ia acontecer. E quando a gente compara com a da acetona alifática, uma coloração mais amarela. Amarela, acetona alifática com acetona e isopropilcetona, laranja com acetofenona e vermelho com a dibenzalacetona.